Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, O Mundo Mágico da CLT. Eu sou a professora Cleise Cous e estarei com você neste canal para tratarmos do direito e do processo do trabalho. Bom, e para começar a nossa leva de vídeos, vamos falar sobre o cenário da pandemia e sobre as medidas provisórias que estão sendo editadas e as alternativas que estão sendo trazidas para as relações de trabalho. E para começar esse nosso estudo, vamos tratar então da medida provisória 927. Vem comigo! A medida 927, a medida provisória 927, ela é do dia 22 de março de 2020 e ela tem por objetivo trazer algumas medidas para preservar o emprego e a renda, já que, pessoal, com a situação de isolamento social, as relações de trabalho, elas começaram a ficar conflituosas, porque se a empresa não puder ter as suas atividades, né, se ela tiver que fechar, como fica o contrato de trabalho? A medida provisória trouxe algumas alternativas, veja só. Ela trouxe a possibilidade de ser instituído o teletrabalho, ainda a possibilidade de concessão de férias individuais ou concessão de férias coletivas, a possibilidade de antecipação de feriados, a instituição do banco de horas, nesse caso negativo, ainda a suspensão de algumas exigências administrativas em matéria de segurança e saúde no trabalho, e ainda o diferimento daqueles recolhimentos do FGTS. Vejam que estas medidas são para atender. Então, para aquelas empresas que conseguem instituir o teletrabalho e a pessoa continuar exercendo as suas atividades da sua casa, que essa possa ser uma alternativa. Porém, naqueles casos em que não é possível manter esta situação, que seja possível, então, a concessão de férias. Só que a gente vai ver que existem alguns requisitos que devem ser observados. Um outro ponto muito importante desta medida provisória é a possibilidade de celebração de acordo entre empregado e empregador, para que seja possível a manutenção dos empregos. O objetivo da medida provisória foi deixar livre empregado e empregador para negociarem, para chegarem a um acordo e juntos chegarem a uma proposta que fique bom para ambos, principalmente para que sejam mantidos os empregos, Então, nós sabemos que essa pandemia, pessoal, ela é uma situação excepcional. Por essa razão, nós teríamos que adotar algumas medidas e foi por isso que a medida provisória classificou a situação da pandemia como uma hipótese de força maior, que é tratada lá pela CLT, a hipótese de força maior, né? E ela disse, vocês podem acordar, empregado e empregador, vocês podem acordar, mas desde que respeitados os limites constitucionais. Ou seja, não é possível também fazer qualquer tipo de negociação. Nós tivemos a possibilidade, sim, de estabelecimento de acordo entre empregado e empregador, mas estas situações precisam ser de acordo com os ditames da Constituição. E aí, pessoal, é possível dizer que pós-pandemia, após tudo isso, com certeza, muitos dos acordos que foram celebrados neste momento podem ser revisados e judicializados em razão de ferirem alguma norma constitucional. Então, é possível que a gente tenha, logo depois da pandemia, de terem cessados os efeitos, consequentemente, muitas ações judiciais para discutir esses acordos que foram celebrados e os limites que eles deveriam ter observado. Bom, mas seguindo, pessoal, nós vamos então começar analisando o teletrabalho. E aí, aquilo que a medida provisória trouxe. Olha só, então, nós temos que, lá no capítulo 2º, a medida provisória ela tratou especificadamente sobre o teletrabalho, trazendo, então, olha só, que considera-se teletrabalho, né, o trabalho remoto, fora das dependências do empregador. E aí o empregador ele pode, então, alterar o regime de trabalho de presencial para distância, independentemente de acordo prévio que trouxesse essa autorização. Só que atenção, pessoal, há necessidade de uma comunicação, no mínimo com antecedência de 48 horas. É que é para a pessoa poder se organizar. Então, o empregador precisa avisar com 48 horas de antecedência. Olha, a partir
de tal dia você vai trabalhar da sua casa, você vai fazer teletrabalho. Então essa comunicação e esse tempo, percebam que é um tempo relativamente pequeno, mas diante da situação excepcional, torna-se um prazo razoável. Além do mais, pessoal, essa estipulação, essa comunicação da alteração do regime de trabalho, ela pode se dar por escrito ou ainda por meio eletrônico, já que a gente está vivendo um momento de isolamento ou de possibilidade de isolamento social, evitando então os contatos pessoais. E aí, pessoal, vejam também que aqui nós vamos ter nessa modalidade a utilização de tecnologias da informação. E aí surge, então, aquelas dúvidas, como é que ficam os gastos, se nós tivermos gastos nesse momento da prestação de serviços, né, com o local de trabalho, mesmo que seja na sua residência. Então, nós vamos ter lá, olha lá no ponto 4, ó, que se o empregado não tiver uma infraestrutura adequada, pode o empregador ceder equipamentos no regime de comodato. Então, o empregador pode emprestar para o empregado esses equipamentos, né? Se a opção for essa, então, e se a gente tiver aqui, se a opção anterior for inviável, o período de trabalho, então, será computado como tempo à disposição do empregador. E o uso de aplicativos de comunicação interna fora do horário de trabalho não é considerado tempo à disposição. Esse é um ponto muito delicado, não sei se você reparou, porque se a pessoa ficar utilizando estes aplicativos, pela redação da medida provisória, não é tempo à disposição e, consequentemente, não pode ser exigido como horas extraordinárias. Bom, é um tema que, consequentemente, vai gerar discussão e pode chegar também ao Poder Judiciário. Outro ponto que eu quero destacar para vocês com relação a isso, vejam ali, é que também fica possibilitada a utilização do teletrabalho para estagiários e aprendizes, tá? Então também podem ser utilizado essa modalidade, inclusive tem sido utilizada para justamente possibilitar o trabalho dos estagiários, certo? Muito bem. Aí, nós temos ali também, vejam no ponto 5, ó, que será então celebrado o contrato entre o empregado e o empregador, né, antes do início do teletrabalho ou até 30 dias depois, que tratará então sobre a aquisição dos equipamentos, se necessários, para a infraestrutura adequada do desempenho do trabalho. Então, na verdade, pessoal, vejam só, as coisas precisam acontecer, então vão ser tratadas, vão ser resolvidas na forma imediata. E aí, caso esta infraestrutura, como a gente tinha comentado, o empregado não disponha, poderá então o empregador fazer o comodato. E daí depois eles vão celebrar um contrato onde eles vão estabelecer todas as regras com relação ao teletrabalho. Pode ser prévio ou pode ser até 30 dias depois, tá? Então temos esse prazo. Seguindo também, pessoal, nós vamos ter algumas regras sobre as férias individuais. Vejam ali que no capítulo 3º nós vamos ter então o seguinte, ó, que a antecipação de férias ela é autorizada também com uma antecedência de comunicação de no mínimo 48 horas, certo? E esses períodos de férias eles não podem ser inferiores a 5 dias corridos. Também aqui nós temos que observar que poderão ocorrer, mesmo que o empregado ainda não tenha fechado o período aquisitivo, ou seja, ele não trabalhou 12 meses ainda, ele já pode ter a concessão de férias? Pode ter a concessão de férias, mesmo que não tenha o período completo. Então vejam, é possível a concessão de férias individuais, comunica com 48 horas de antecedência e não pode ter período de férias menor do que 5 dias. E mesmo aquelas pessoas que não tivessem o período completo, poderiam já ter as férias, tá? Vejam também que os integrantes de grupo de risco, eles possuem prioridade para essa concessão de férias. Também temos lá na medida provisória que o empregador pode suspender as férias do empregado que trabalha com atividade essencial, mediante a comunicação também com 48 horas de antecedência. É porque nós estamos vivendo, como já disse, né, várias vezes, uma situação excepcional. Então, havendo necessidade daquele trabalhador lá da atividade essencial retornar, isso pode ser feito. A comunicação deve se dar dentro de 48 horas.
Certinho? E observe também, ó, o pagamento das férias ele pode ocorrer até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação ali, ao do gozo das férias, tá? E no caso de dispensa, paga os valores ainda não adimplidos relativo às férias, junto com as demais verbas rescisórias. Então, se dispensar, paga tudo junto. Também temos, pessoal, que o adicional de 1/3 ele pode ser pago após a concessão das férias, até lá junto com o 13º salário. E o empregado ele pode requerer a conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário, mas neste caso está sujeito à concordância do empregador. Vejam que a gente vai exigir a concordância do empregador nesse caso porque há uma situação excepcional e, consequentemente, ele pode, por questões de não ter disponibilidade de caixa ou até mesmo por não ter trabalho durante aquele período, então ter não querer converter em pecúnia. Além do mais, vejam ali que por contrato empregado e empregador, eles podem negociar as férias futuras também. Então, eles podem negociar. Vejam então, resumindo, férias individuais podem ser concedidas, comunicação prévia em 48 horas, não pode ser férias num período menor do que 5 dias. E fica essa liberdade, inclusive, para a concessão de férias para quem ainda não tem o período completo. E também pode ser concedidas férias coletivas. Vamos então para o capítulo 4º. O capítulo 4º ali vai dizer então que fica autorizado o empregador e também conceder férias coletivas. Os empregados aqui devem então ser notificados do afastamento também com 48 horas. Vejam que em todos os casos é esse o prazo, 48 horas. Não se aplicam o limite máximo dos períodos anuais e o mínimo de dias corridos previstos na CLT. Fica dispensada a comunicação prévia do Ministério da Economia e fica também dispensada a comunicação para os sindicatos das categorias. Aqui também muitas empresas aderiram e começaram a conceder férias coletivas, já que se a atividade da empresa ela ia ficar suspensa, se o estabelecimento ia ficar fechado, havia uma necessidade então de concessão de férias para todos e acabava-se então optando pelas férias coletivas. Nós também temos a possibilidade de antecipação de feriados, que é o que vem ali no capítulo 5. Então, pode ser antecipado o gozo de feriados não religiosos, né? Federais, municipais ou estaduais. Os empregados, eles devem ser notificados por escrito ou por meio eletrônico com a indicação expressa em quais feriados a que se refere aquela antecipação. A comunicação também tem que se dar dentro desse prazo de 48 horas. Fica também aqui o aproveitamento de feriados religiosos dependente da concordância dos empregados, aqui sendo necessário um acordo individual escrito. E pode haver a compensação de horas do saldo de banco de horas com a utilização de feriados não religiosos. Então, num primeiro momento, aqui é preservado a possibilidade de se manter os feriados religiosos, né? Mas, excepcionalmente, por meio de acordo, também estes podem ser negociados. E o banco de horas, pessoal? O banco de horas ele foi tratado no capítulo 6. Aqui nós temos que pode haver adoção do regime de compensação de jornada por meio do banco de horas. Deve ser estabelecido em acordo coletivo ou individual. A compensação ela deve ser feita no prazo de 18 meses, a contar então da decretação do fim do estado de calamidade. Vejam que esse prazo aqui, ele vai ser contado do fim da decretação do estado de calamidade. Então, 18 meses, um prazo bastante amplo para compensação, certo? Vejam também ali que nós vamos ter que a compensação ela pode ser feita por meio de prorrogação não superior aqui a 2 horas diárias, né? Então, por isso a jornada não pode ultrapassar 10 horas. E a compensação do saldo de horas, ela pode ser determinada pelo empregador, independentemente da convenção ou acordo, seja individual, seja coletivo. Então, também uma possibilidade
bastante utilizada, possibilidade de deixar aquelas horas negativas, porque no futuro pode ser necessária a realização das atividades e aí por conta disso, então já antecipa, né? É uma forma de o empregado manter o seu emprego, receber a folga agora, mas depois trabalhar um pouco a mais. Mas dentro desses limites para não ter uma jornada tão exaustiva assim. Com relação às flexibilizações com relação aos documentos, no que se refere ao tema de segurança e saúde do trabalho, nós temos que fica então suspensa a exigibilidade de se realizar exames médicos, ocupacionais, clínicos e complementares, exceto exames demissionais. Então, aqueles exames periódicos podem ser suspensos, justamente pela necessidade de isolamento e de evitar aglomerações. Estes exames eles vão ser realizados, então, em até 60 dias após a decretação do fim do estado de calamidade. E o exame demissional pode ser dispensado se o ocupacional tenha sido feito nos últimos 180 dias. Então, esse demissional é para ser feito igualmente, mas se tiver um periódico que foi feito ali dentro de 180 dias, ele vai poder substituir esse demissional. Suspensa a obrigatoriedade de realização também de treinamentos periódicos. Estes treinamentos serão realizados até 90 dias após a decretação também do fim da calamidade. E os treinamentos podem ser feitos também na modalidade EAD, até porque o EAD ele foi disseminado como uma possibilidade bastante ampla. As comissões internas de prevenção de acidente, as CIPAs, elas podem ser mantidas até o encerramento do estado de calamidade, pode ser suspensos os processos eleitorais e também pode não ser cumprida a suspensão caso o médico responsável considere que a prorrogação apresenta um risco para a saúde daquele empregado. E aí irá ser encaminhada a recomendação ao empregador. Então aqui nós falamos também sobre essa flexibilização documental, burocrática, que é exigida na área de segurança e saúde do trabalhador. Então nesses casos, para poder evitar que esse empregado tenha que se deslocar para fazer as consultas, para fazer os exames médicos, né, evitando essa exposição, já que a ideia é manter o máximo possível o isolamento. E ainda, pessoal, por fim, nós vamos ter o FGTS como uma possibilidade de diferimento do seu pagamento. Isso foi estabelecido no capítulo 9, que trouxe o seguinte, que fica suspensa a obrigatoriedade de recolhimento do FGTS referente aos meses de março, abril e maio. Aí aqui, independentemente do número de funcionários, do regime de tributação, da natureza jurídica, do ramo da atividade, né? Não precisa de adesão prévia. E aí, esses recolhimentos poderão ser feitos, então, de forma parcelada também. E será feito até em 6 parcelas mensais, com vencimento até o 7º dia de cada mês. Também deve ser feita a declaração com as informações ali até o dia 20 de junho de 2020. Essas informações, elas consistem em declarações de reconhecimento dos créditos. Se não feita, não vai ser considerada, serão consideradas então em atraso. E da ocorrência de demissões, a suspensão encerra e o empregador... A suspensão encerra e o empregador fica obrigado ao recolhimento, então, dos valores correspondentes. Então, se tivermos o término do contrato de trabalho, aquela suspensão dos recolhimentos, ela cessa e é preciso fazer o recolhimento dos valores correspondentes sem a incidência de multa ou de outros encargos. E eventuais parcelas vincendas terão a sua data de vencimento, então, antecipada. Vejam, pessoal, que essas são algumas das medidas, né? Ao longo dos meses, várias medidas provisórias foram sendo adotadas. Quero que você observe, as alternativas que nós tivemos aqui foram alternativas para a manutenção de emprego, mas numa modalidade diferente, como o teletrabalho, né? Ou então para a concessão de férias. É claro que estes temas são muito polêmicos,
Logo no início, muitas pessoas se insurgiram, né? E até hoje nós temos muita polêmica, porque vejam, ninguém quer tirar férias num período de isolamento, afinal de contas, não vai poder viajar, não vai poder ter a sua programação de férias normal. Também, o próprio trabalho em ambiente familiar traz muitos entraves, né? Muitas famílias que estão sem a escola para os seus filhos, né? Também as escolas com suspensão das aulas, consequentemente trazem entraves. E muitas pessoas se insurgiram. Eu não quero trabalhar da minha casa porque eu sequer tenho uma estrutura para isso, eu não tenho com quem deixar meu filho, enfim. Muitas situações começaram a se desenhar. O certo é que a medida provisória, ela trouxe algumas alternativas, não são as únicas, existem outras medidas provisórias que vão tratar de outras alternativas, mas trouxe algumas com o objetivo: evitar as demissões, que seria a situação mais grave. E por essa razão ela tenta trazer um meio termo, nem trazer só benefícios ao empregador e nem só benefícios ao empregado. É dentro daquela lógica do bom senso. O certo é que o desrespeito e as situações peculiares, consequentemente, vão ainda ser discutidas ao longo dos próximos meses e, porventura, vão chegar também ao Poder Judiciário para apreciar especialmente aos limites, né, aos contornos que estas situações aqui se desenharam. Então, não esqueçam destas medidas: teletrabalho, banco de horas negativo, a antecipação dos feriados, as férias coletivas individuais, como alternativas que podem ser adotadas dentro daqueles critérios que a gente viu. Certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Agora você já sabe da medida provisória 927, os principais pontos, e fique de olho que nós vamos ter mais vídeos por aqui. Até mais!